somos as Anas. Eu sou a Ana Bovim. E eu, Ana Carol. E sejam muito bem-vindos a mais um Entre Pipoca. Hoje, para dar continuidade a essa saga que eu sei que vocês estão gostando e a gente também. Apesar de que esse filme, né, o filme de hoje é o filme 6 da saga Harry Potter, O Enigma do Príncipe. Olha, eu vou concordar de que de todos os filmes que eu já assisti até agora, esse foi o filme mais maçante, sabe, que teve, na minha concepção. Tanto é que a produção disse que seria o mais fraco da franquia. Todo mundo fala que esse é o mais fraquinho, né? Só que assim, não é que o filme seja ruim, mas é que em 30 minutos de filme... ele explicaria totalmente o filme em si. E eu já achei que, assim, já tava em 1 hora e ainda tava em 30 minutos de filme. Ainda? Mas enfim, né? Vamos lá. A gente venceu essa etapa. Exatamente, e ela mais do que eu, né? Enfim. O filme já começa, né, mostrando vários flashes. O Dumbledore tirando o Harry, né, desses flashes, assim, dos paparazzis, né? E daí já mostra, né, o mundo real, o mundo dos trouxas, que a gente não deixa de ser também, em algumas situações. Sim. Alguns mais do que outros, né? Sendo atacado pelos seguidores de Voldemort, que é pro povo prestar atenção e dizer assim, ó, uma grande coisa vem por aí, porque o filme todinho ele sempre dando isso. Uma grande coisa vem por aí, vem muita coisa por aí, então já mostra o filme. Como dizem, né? Chegou os tempos difíceis. Não só em Exatamente. Hogwarts, mas pra todo mundo, porque é tempos escuros. Exatamente. E daí já mostra o Harry na lanchonete com a menina. E ele tá lendo o jornal e a menina até diz assim... Um dia desse eu podia jurar que eu vi um se movendo. Aí ele vai chamar ela pra sair. Ela disse, eu saio às 11. Porque aí você me conta mais sobre o Harry Potter. Deixa que Harry Potter mas enfim. E ele fingindo que não, né? Só que nesse meio tempo, né, exatamente nessa hora, o Dumbledore aparece do outro lado, né? E ele tem que escolher. Ou ele vai com a menina, ou ele vai com o Dumbledore. E, obviamente... o Dumbledore incita ele a ir com ele mesmo. Exatamente. Aí, minha gente, tem umas das viagens mais loucas que acontecem. Ele pega assim, sai e fala assim... que viagem é essa, velho? Depois dessa viagem louca, eles vão parar em... uma casa bem destruída, né, por sinal. Quando tá começando a ficar tudo muito, sabe, muito tensão, aí encontram um sofá que é um cara transformado, na verdade, né? O Horácio, que vai se transformar no professor Horácio. Porque ele já foi professor e a mãe do Harry já foi aluna dele. E ele transforma os seus alunos como fossem... troféus. Pra ele, os alunos são troféus. Como ele transforma os seus alunos em pessoas bem-sucedidas, então pra ele os alunos são como troféus. E obviamente o Dumbledore quer que ele se torne professor novamente em Hogwarts, que vai ser professor de poções mágicas. Que até então a gente achou que seria das artes ocultas, porque normalmente todo filme tem um professor diferente, porque todo filme o professor... sempre dá uma pra trás, né? Exatamente. Tem algum problema. E ele, a princípio, não aceita, mas aí quando eles estão saindo, ele diz que vai voltar a ser o professor, sim. E a gente sabe que o Dumbledore quer que ele volte a ser professor, porque ele já lidou com o Voldemort, quando Tá. mais novo, né? Então ele, assim, pegou a origem ali do mal. E como a gente sabe também que o Dumbledore tá tentando fazer coisas pra proteger Hogwarts, o Harry e tudo mais, então ele precisa dele pra pegar algumas coisas que a gente vai descobrir lá na frente dele. Então, pra isso, ele precisa que ele esteja na escola. E nessa volta, né, que eles fazem novamente que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, velho? O Dumbledore deixa o Harry na casa do Rony. Quer dizer, não na casa do Rony, né? É quase, porque ele cai dentro do lago, né? Porque eles moram no meio do nada, literalmente no meio do nada. Quando chega, aí ela olha assim, a mãe dele faz, o Harry tá aqui? Não, mas se o Harry estivesse aqui, eu saberia. Porque a coruja dele chegou logo, né? O Dumbledore mandou a coruja e o malão na frente. Daí a pouco o Harry bate na porta e faz, ele está aqui. E ele encontra, né, os amigos que também tomaram um bom fermento nesse filme. Sim, a Hermione e o Rony. E eles encontram e vão falar, conversar sobre o que aconteceu, sobre como é que o Harry está com todo o acontecimento do Sirius Black, que nem eu superei. Então, assim, tá todo mundo muito tenso, tá todo muito com medo, porque sabemos que o Dumbledore tá ficando velho. E sabemos que ele também pode não aguentar uma possível guerra. Uma possível não, vai acontecer uma guerra por conta de poderes, né? Então, assim, todo mundo fica preocupado, quem que vai proteger,
fazer? Quem é que vai ficar no lugar dele? Será que vai ser o Harry? Será que vai a Hermione? Será que vai o Harry? Será que vai ser outro professor? Quem que vai ser, tá? Então tá tudo muito incerto e tudo muito perigoso e muito delicado. Filme todinho, né? Desde o início até o final a gente vai ver que ele é um filme bem melancólico, é um filme assim muito... No final a gente até se arrepia, né? Porque a gente até diz, ó, calma, calma, respira, já deu, né? Porque realmente você sente, é como você tivesse lá dentro, como você tivesse acompanhando, é bem doido. Querendo ou não, quando a gente assiste, a gente acaba, né? Se apegando. E daí, né, já parte a cena mostrando um pacto que o Severus vai fazer com a mãe do Draco e tem aquela cagona lá no meio. Que é a bruxa feia, que eu chamo. A cagona é a bruxa feia. Que é a Bellatrix. Isso. Então eles fazem um pacto, né, que faz aquela ligação lá. Severus tem o dever de proteger e se o Draco não fizer, ele tem que vai fazer. Agora, o que fazer? A gente não sabe. Ele só sabe que tem que proteger. Exatamente. Porque, tipo, é basicamente assim. Sabe que o Draco, ele tem uma missão, da qual ainda não foi revelada qual é essa missão. E nesse pacto vai definir exatamente que, independente se o Draco não fizer, o Severus vai ter que fazer. E ele precisa proteger o Draco a todo custo, basicamente. Ou ele faz isso, ou ele morre por conta do pacto. Então daí já mostra, né, que o Severo, né, o Snape, ele esteve do lado do Voldemort esse tempo todinho. E que nessa conversa, né, nessa parte do pacto, ele disse que conseguiu enganar um dos maiores bruxos que já teve, o Dumbledore. Porque o Dumbledore confiou nele. Confia, na verdade. E a gente só vai descobrir um pouquinho isso lá mais pra frente, mas assim... Só tem uma coisa a dizer, ele confiou até o fim. Exatamente. E nesse clima, né, pra tirar um pouquinho do clima pesado, temos o quê? Os irmãos do Rony abrindo uma loja de brinquedos. Bem a cara deles. Só que aí vem uma pequena questão depois, fora da loja dos brinquedos, que na rua em que os meninos abriram a loja de brinquedos, todas as outras lojas estão fechando. Que é justamente o que eu venho falando. É tempos difíceis. E todo mundo tá achando uma forma de se proteger do Voldemort, né? Tá então, em alerta, né? Então, basicamente, todo mundo tá se fechando, tá indo para suas... Procurando os outros caminhos. Ficar nos seus cantos, nas suas casas, em outros lugares. Que aí, né, o Harry vê o Draco indo para aquele beco onde tem um monte de pessoa esquisita, né? Da qual ele acha que o Draco vai ser reiniciado pra ser um dos comissários da morte. Igual o pai foi, né? Exatamente. Todo mundo tem um processo, né? Então, dele não seria diferente. E aí, já partimos, né, pra viagem pra ir pra Hogwarts, né? Que tem aqueles acontecimentos estranhos também no trem. E daí, né, acontece algumas coisas nessa viagem que eles tinham de retorno pra Hogwarts, por conta que as aulas vão começar, né? O ano letivo. E ele vai atrás de uma Malfoy pra ver alguma coisa e tudo mais. Só que o Draco acaba vendo ele. Percebendo, né? Porque ele tá com aquela capa de invisibilidade e lança um feitiço nele. Deixa ele duro lá parado. Todo mundo tá saindo do trem e ele continua lá. E quem acha E ele ia voltar se não fosse a menina, né? A estranhinha lá, esquisita, que eu esqueci o nome dela. Tanto é que na hora do... na hora de entrar dentro do Hogwarts, que nunca tem mostrado dessa forma, e mostra o anãozinho lá fazendo a checagem de lixo. E quando eles aparecem, faz: nossa, até que vocês apareceram. Nome? Você sabe meu nome. Não é por nada não, senhor Potter. Mas eu preciso do nome. Tá bom. Aí quando eles entram, eles fecham, né, o portão, lançam o feitiço, que é primeiro. E você vê que realmente estamos em tempos difíceis novamente, porque nunca foi mostrado assim, eles fazendo feitiço para o portão. Fechando assim e fazendo checagem ainda por cima. E o Snape estava lá, né, dando apoio moral a quem, né? A quem não deveria. E como sempre, né, nas apresentações das primeiras noites de Hogwarts, temos a apresentação do primeiro professor, que é o professor de poções, que é o Horácio. Exato, que mostrou no início. E o professor de artes ocultas, que vai ser o Snape. E uma coisa que eu queria ver nesse filme que não foi mostrado era uma aula do Snape, né? Porque todo o filme mostra, nem que seja uma aula dessas artes ocultas, e eu queria ver qual seria dele, mas não mostrou só a aula de poções,
né? Com o professor novo, que obviamente tem que ter. Que a Minerva mandou o menino ir pra lá porque estavam caçoando dos novatos, porque eles eram, né? Porque agora eles são veteranos, né? E agora eles tinham que fazer resenha igual eles sofreram quando entraram. Eles passaram na matéria? Passaram, né? Mas a Minerva manda eles reforçarem. E aí, quando... Eles vão brigar pelo o livro novo, gente. O nível de maturidade dessas crianças. Dos dois. Só que assim... A sorte caiu sobre... O Harry, obviamente, né? Que pegou o livro velho. Porque ele queria o livro novo. Só que quem pega o livro novo é o Rony. E ele fica com o livro velho. E por incrível que pareça, ele até foi bom, né? Porque esse livro de poções velho tem todas as anotações. E é o único livro que tá com todas as poções medidas certas. E tanto é que na aula, a única poção que dá certa é a do Harry. Então, assim, nessa aula, o professor diz que quem fizer a poção certa e funcionar vai ganhar uma poção da sorte líquida. E também faz menção sobre a poção mais poderosa, que é a do amor, gente. E vai dar merda mais pra frente. Sim. Aí, essa poção que o Harry fez é a poção da morte, né? E pra testar, eles colocam uma folhinha dentro, aí no chão de coisa, o professor faz, ó. E ele ganha a sorte líquida, né? Que é um frasquinho bem lindinho. Bem sutil. Agora sim, eu já tenho quebrado em 2 minutos, porque é de vidro, né? Ainda mais dentro do bolso. Vixe. E, né, o que é essa poção? Já é autoexplicativa, né? Sorte líquida. Quem beber, né, consegue qualquer coisa que esteja proposto a fazer. O professor até tira onda e faz. Você pode conseguir fazer qualquer coisa, até o efeito passar. Ele faz assim. E depois da aula, né, o Dumbledore chama o Harry pra conversar sobre o professor novo e sobre a ligação que ele tem, justamente com a memória que ele vai mostrar ao Harry, que é sobre o Tom, que se transformou no nosso querido e amado, só que não Voldemort. E porque assim, todo mundo se pergunta por que ele trouxe ele, né? E ele daí mostra a lembrança ao Harry do porquê que ele trouxe o professor e por que ele precisa descobrir a memória inteira. É porque essa memória que o Dumbledore tem é uma memória modificada, ou seja, alguém, né? E ele quer a memória verdadeira. Completa, isso. E que nessa visão, minha gente, que o Dumbledore mostra, que tá corrompida no caso, né? Lembrei o nome. É dele perguntando sobre um feitiço proibido. E que na visão mostra que ele não quer dar, né? Só que na verdade nós sabemos que ela é corrompida e que alguma coisa aconteceu. Então a gente já consegue imaginar, né? E lá na frente vai mostrar o porquê que ele não queria dar. Só que assim, olha, o Harry ele pode ser bom em outras coisas, mas como investigador, ele não é nada sutil. Véi do céu. Não, como é que a pessoa tá investigando uma coisa assim por um acaso e você dá na cara? Porque ela é tipo eu, chegou e perguntou, é isso? A gente sabe que isso não é o forte dele, obviamente. Ele bota assim e ele acaba conseguindo assim. Cara, pelo amor de Deus, não dá na cara. Enfim, por enquanto era só pra ele sondar, né? E acabou sendo despichado porque o cara não vai dizer assim na tora. E em contrapartida, nós temos aí o Draco, né, mexendo numa sala. Que ele descobre um armário. Que ele começa a fazer testes ao longo do filme. Ele faz teste de tudo. Primeiro ele faz o teste com a maçã. Aí ele coloca a maçã, aí fecha e depois de uns minutinhos ele abre a maçã tá mordida. Não, ele abre o armário, aí a maçã sumiu. Daí a pouco ele fecha de novo, espera um minuto, a maçã aparece mordida. Enfim. E assim ele vai fazendo o teste. Depois ele faz um teste com o passarinho, aí o passarinho sumiu, aí depois o passarinho aparece, mas tá morto. Exatamente. Enfim, já sabemos que coisa boa não é, né? E parece que ele tá numa depressão, minha gente, nesse filme. Parece não, com certeza. Que só Jesus na causa. A emoção dele chega, sabe? Ilumina o local, só que não. É nesse filme que realmente a gente vê que é como pra ele caísse a ficha e ele estivesse procurando uma saída. Porque ele vê realmente no que ele se meteu, né? Que é como ele estivesse sendo obrigado pelos pais a fazer o que ele está fazendo e por isso que o Snape foi forçado a fazer aquele pacto com a mãe. Então a gente vê o peso que ele está carregando tudo por conta da família, né? Que às vezes a gente diz, a família não influencia. E querendo ou não, influencia sim, porque querendo ou não, ele é uma pessoa nova, tá descobrindo e você já tá se metendo nesse mundo todinho. Por mais que eu esqueça que ele não merece, mas enfim,
ele é uma criança ainda. Exatamente. Todo mundo é uma criança, cara. Sim. E pulando para esse momento meio depressivo, vamos para os testes de quadribol, né? E o Rony vai tentar como rebatedor, né? Que é como goleiro, ele vai fazer o teste pra ser isso. Só que ele tem um rival. É. Um rival muito bom. Como sempre, na verdade. Sempre tem que ter pra dar uma Só que a Hermione dá um jeitinho nele lá, né? E quem consegue o papel... Por que não? Ele já tinha se mostrado pra que ele veio. Então então certo. pronto. E no final mostra todo mundo feliz porque ele realmente conseguiu o papel de ser o goleiro, né? Do quadribol. Né? Nessa comemoração toda que eles estão nos Três Vassouras. Os Três Vassouras é um bar, tá, gente? Começa a investida que a gente até então não sabe de quem é. Do nada, né? Porque eles estão saindo do bar normal Isso, que do nada eles estão saindo disso. A menina que tá na frente começa a ser possuída, cai assim. Aí vai pra um lado, aí vai pro outro, ela sobe, aí ela desce e fica... Aí o professor chega... O Hagrid pega a menina, né? E diz, não toque, só se tiver... Coberto. Isso. Aí pegam e levam. O professor Snape até diz assim, nossa, é muita sorte dela estar viva. Porque foi pesado o negócio. E eles estão tentando matar o Dumbledore, né? E a primeira é do colar. Daí, né, parte da primeira investida do Harry tentando descobrir, né, as coisas, porque ele não é nada discreto. E tem lá o jantar que o professor tá com as taças, que eu acho que todo mundo queria aquelas taças de sorvete. São taças de sorvete de respeito. Né? Então, assim, já é a primeira investida que o Harry vai fazer, que ele faz o quê, cara? Ela é super sutil, assim. Que ele pergunta se ele foi o professor do Tom Riddle, né? Que no caso é o Voldemort. Se ele já sabia que ele era mal desde pequeno, desde que chegou a Hogwarts. Exatamente, se era ou não. Aí o professor começa a botar uma conversa da outra, que a gente sabe que ele não quer dizer. E ele corta a conversa e aí ele não teve respostas. E vamos pular para a cena do jogo. O primeiro jogo oficial, como o Rony, como o goleiro, né? Exatamente. E ele tava lá super nervoso. Meu Deus, se não fosse assim, não era o Rony, né, também? Super nervoso porque isso, porque aquilo. Será que eu estava certo em ser o goleiro? Exato. E tudo mais. E aí é quando o Harry pega e bota. Só que, inclusive, eu particularmente, quando tava assistindo, eu não percebi. Só que aí a galeguinha, né, a esquisitinha, quando chegou e disse, Harry, o que foi isso que você colocou da bebida do Rony. Da bebida do Rony. O Rony olha, aí o Harry dá a insinuação de que ele colocou a sorte líquida, né? Porque o Harry ganhou essa porção. Aí a Hermione diz pra ele não beber, aí ele vai lá e bebe. Aí, minha gente, é incrível, né? Que tipo assim, ele imediatamente, eu acho que ele ainda tava engolindo e já fez efeito. Às vezes é tipo assim... O Harry não colocou. Porque a gente descobre mais pra frente que ele não colocou. Mas foi uma coisa que deu um gás, uma confiança nele, né? Porque na cabeça dele ele tava com a poção, sendo que ele não tava nada. Porque muitas vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Nesse caso dele foi um empurrão mesmo. E deu muito certo, né? Porque eles ganharam o jogo, né? E aí nós, né, vimos a felicidade do Rony que deu certo e tudo mais, mas foi só a força de vontade dele mesmo que fez ele vencer o jogo. Tem uma menina que tá cercando ele, né, que aparece nesse filme e está cercando o Rony desde o início. Aí no final do jogo ela vai lá, chega e cai. Lascou um beijo. Menina, a Hermione fica pra não viver. Porque a gente sabe que eles não se gostam. E fica cozinhando ele, né? Então... Exatamente. Então a menina foi lá e mostrou pra que veio. Se você quiser bem, se não quiser, eu tô lutando pelo que eu quero, minha filha. Só que assim, né, ao longo do resto do filme, depois desse primeiro beijo, nós vemos que ela fica meio obsessiva. E vai aparecer outra obsessiva também, que manda logo um negócio pro Harry, né, da poção do amor, pra ele se apaixonar logo, só que fica no Rony e dá um bolo só. Vai se apaixonar. Nem que seja contra a sua vontade. Mas vai. E dá um bolo só. Por quê? Porque vai sobre o Rony. E o que é que acontece com o Rony? O Rony fica mais doido ainda. E aí, não tendo opção, o Harry leva ele para o professor, né? Que o professor não quer atender ele, mas ele vê que é urgente e manda ele entrar. E de fato, né, leva pro professor resolver, e depois quem resolve é o Harry, porque o professor resolve uma parte, só que aí na hora, quando eles vão comemorar, ele diz que recebeu um licor de não sei quem, quando vão beber é um veneno. Exatamente, foi envenenado na verdade, não é que o negócio é de veneno, eles vão pegar o negócio
pra comemorar aquilo ali que deu certo. Só que o negócio foi envenenado, então veneno em cima do veneno, acabou que o Rony foi e começou a distribuir assim e tudo mais. E se não fosse pelo Harry no pensamento rápido, ele não tinha sobrevivido. Exatamente. Mas a gente sabe que é um pouquinho do protagonismo. É, sobre isso. Exatamente. E eles veem que é a segunda investida, que é pra tentar matar o Dumbledore. O negócio era do Dumbledore que tava envenenado e a poção que o Rony tomou era pro Harry. E devido, ao envenenamento que o Rony teve, tanto com a bebida do Dumbledore e a poção do amor pelo Harry, ele consegue ter outra conversa com o professor. Que finalmente fica mais aberto a contar o que aconteceu. Quando ele tá conversando lá na bebidinha, também dá uma ajudadinha. Aí ele tira a memória assim, bota lá, aí o Harry vai, leva pro Dumbledore. O Dumbledore bota no negócio lá e o Harry mete a cara. E consegue ver a memória, Quando o Tom, no caso, que é o Voldemort, vai questionar sobre o feitiço proibido, a Horcrux, ele, em vez de parar ele vai encorajando, sabe assim, como se fosse uma suposição. Só que no fundo ele sabia que não era uma suposição, mas mesmo assim deu tudo que ele queria, entendeu? É como ele estivesse insultando ele pra mostrar até onde ele ia. Com o feitiço, que o Voldemort utilizou, ele consegue fragmentar a alma dele em várias partes, em vários objetos. Tanto é que ele dividiu em 7, Exatamente. Então, assim, ele quer descobrir em quantas partes ele dividiu, que a gente descobriu que é 7, porque ele já sabia que existia, mas não sabia em quanto. E aí ele descobre que por foi isso essencial, que essa memória. Que eram em 7. Então, assim, a gente já viu que nos outros filmes, mostrou. Teve o do professor, teve a da câmera secreta, que era do livro. E uma que a gente acha que seja é a marca do Harry. Que a gente só não sabe como é que ele vai. Realmente, se for a marca, como que vai tirar essa parte. E eles precisam achar essas 7 partes, Já acharam. E tanto 3. Mostra também nessa cena que o Dumbledore tá tentando destruir. Quando ele descobre que o Harry tem a marca e que talvez seja também uma parte, parte disso, como é que ele vai destruir, Porque, tipo assim, tá no Harry, Faz e parte tanto é que mostra, eu não tinha notado, aí fez que mão feia. Que é justamente isso que ele estava fazendo quando saía. As viagens. Ele tava tentando destruir as coisas, entendeu? Exatamente. Que é porque ele vai definir, justamente esses fragmentos. E a gente sabe 3, 2 é certeza, a outra a gente tem mais ou menos, por causa da marca. E as outras ele tá tentando descobrir. Pois isso, e o Dumbledore fala que acha que sabe onde que tá uma das partes. E daí ele bota regras, ele diz assim, você pode ir até comigo, mas você tem que obedecer cegamente o que eu falar. Se eu disser Harry se esconde, você tem que se esconder. Se corre. Harry corra, você tem que correr. Harry fica ali, você tem que ficar. Você não pode de jeito nenhum fazer nada a mais do que eu disser. Você precisa seguir minhas ordens. Eles vão pra viagem e tem aquela outra viagem lá, que viagem é essa, velho? Com ele, porque se transporta até um local que é uma rocha, e dentro dessa rocha tem uma caverna, assim, no meio, literalmente no meio do nada. E leva lá pro meio, que é onde eles vê a luz, Que é tipo onde tá o negócio que é onde deve estar uma das partes dos Voldemort, no caso é a Horcrux, E eles vão no barquinho lá, quando chega lá, tem. E a gente vê que quando eles estão nesse lago, pra chegar até lá, tem umas coisas estranhas dentro da água, mas só mostra assim as restas. Porque, tipo assim, tá escuro, E só tem aquela luzinha lá que eles estão. Mas eu vi, tem um negócio aí, viu? Tem um negócio aí, mas ninguém me escutou, Eles foram assim mesmo. Quando eles chegam lá, tem um cristal. Dentro desse cristal tem uma água. Só vai revelar tudo que tem que ser revelado se tomar ela toda. E o Dumbledore fala pra ele, Harry, você lembra da regra da qual eu disse que eu só lhe traria se você me obedecesse? Ele se lembra. Pronto. Quando eu começar a beber ela, eu vou ter vários ataques, inclusive implorar pela morte. E você não vai poder me escutar. Você vai ter que me dar água todinha
e pra que isso seja revelado. A princípio eu achei que ele ia dar pra trás, mas não deu não, né? Aí ele tomou o gole e começou a implorar e ele pegou o negócio e foi dando. E deu até o final mesmo. Exatamente, você vai tomar, você não queria, agora você vai, tome, né? Ele implora muito, gente, implora muito pra parar, que o que a água faz dentro do Dumbledore não mostra, mas nós sabemos que é uma tortura psicológica muito grande. Exatamente. Aí, minha gente, é onde começa o aperreio, porque o aperreio vem como, cara? Vem numa forma bem louca, sei lá o que é aquilo. É um zumbi, uma pessoa, um esqueleto. Eu cheguei a supor que foram pessoas que ficaram presas, né? Que tentaram também pegar Horcrux e ficaram presas lá pela sua própria ambição. Minha gente, e é demais. Nossa, eu achei que era tipo assim, uns 2, 3. É demais. Chega da agonia de tanta gente que vai caindo assim em cima dele. E ele vai pra um lado, vai pra um outro, e bota uma luz, e a luz apaga, e depois bota a luz de novo. O Dumbledore recobra, né, a consciência, lança o feitiço lá e eles conseguem sair. E daí, né, quando eles voltam pra aquela torre lá e tá o Dumbledore e o Harry. E daí mostra que o armário que o Malfoy tava lá olhando e tudo mais, como que funcionava. Na verdade, ele consertou, né? Serviu de portal pra trazer os comissários da morte, né? No caso, a Bellatrix e aqueles 3 caras lá esquisitos. Aí o Dumbledore já esperava, né, e diz: Harry, segue a minha ordem, se esconde. E daí o Malfoy vai encontrar o Dumbledore, né, e começa a conversar. Nessa conversa aparece a Bellatrix com aqueles muito lindo lá. Começa o embate, o Harry tá embaixo escondido, né? Aparece o Severo, o Snape. Que aí acontece uma coisa que a gente não estava esperando, né? Ele conversa com o Harry e sobe. E daí, nessa embate, não vai. Que a gente achou que ele ia impedir. Aí ele faz uma coisa que era para o Malfoy fazer, só que por conta do pacto ele não consegue fazer. Obviamente ele é uma criança, não tinha condições. O Severus acaba lançando feitiço. Avaracadabra. E matando o Dumbledore. E o Harry continua lá quietinho, pelo menos uma vez na vida, né? É porque também ele tava em choque, que igual o nosso ficou. E depois do Snape, né, ter feito a vara quebrava no coisa, começa a fazer um grande estardalhaço. Desnecessário, claro, né? Porque não tinha necessidade. Mas como era a Bellatrix e ela gosta de fazer isso, ela né? não ia perder a oportunidade, jamais. Queimam até a casa do Hagrid. Inclusive lança vários feitiços no Harry, né? Porque ele vai e volta, e vai e volta. E a Bellatrix não mata o Harry primeiro, porque o Severus diz assim, não é ele. Agora. O Voldemort que ele vivo, na verdade. O Harry fica brabo com o Snape. O Snape diz, ele confiou em você até o final. E aí vão embora, né? Fazendo aquele estrago todo. E daí já mostra o enterro, né? A cerimônia lá. Faço, gente, para com isso. Para. Porque é uma coisa assim, tocante, porque querendo ou não, o Dumbledore, ele tava há muito tempo... Era a esperança que eles tinham de uma salvação dele e do Voldemort. E tipo assim, ele era a proteção de Hogwarts, entendeu? E agora tava morto. Foi morto pela pessoa que ele mais confiou. Porque ele tava lá investido justamente por conta dele. Olha, quando a gente fala desde o início que o filme ele é melancólico, é dramático, é disso que a gente tá falando. E mostra, né, essa cerimônia linda que eles fazem com a morte do Dumbledore, do alvo Dumbledore. Depois desse momento, né, já no outro dia, eu acho, o Harry conversando com a Hermione justamente sobre isso, quem ficará, e como ele admirava Hogwarts como umas paisagens mais lindas e que no momento estava tão abalada. E nessa cena, né, e mostrando dessa Horcrux que era falsa, que já tinham pegado e que tinha uma carta. E na carta tinha assinado RAB. A carta tá dizendo: Voldemort, eu descobri o seu segredo e pretendo lhe destruir assim que eu puder. Quem é, a gente não sabe, a gente vai descobrir só no próximo filme, né? No próximo a gente vai descobrir quem é isso, a gente tem que descobrir quem vai ficar na frente. E detalhe,
E detalhe, minha gente, que eu esqueci na cena. Quando o Severus vai embora, mas a Bellatrix, depois da morte Do Dumbledore? do Dumbledore, e vai embora, e que ele fala que não era agora, que poderia matar o Harry, descobrimos que aquele livro lá, que o Harry tava viciado em olhar, que tava até com umas correções de poções, o príncipe mestiço, que no caso era o dono do livro, Não era o Voldemort, porque a gente achava que era o Voldemort, e na verdade era o do Severus. Bem na nossa cara. Então, nos próximos filmes a gente já espera quem vai ficar à frente de Hogwarts, quem que vai descobrir esse cara é o RBA. Que é RAB. Pronto. As outras partes de Voldemort, né? Porque obviamente tem que revelar, e quem vai fazer isso obviamente vai ser o Harry. E outras coisas aí que ficaram... E as surpresas que vêm, né? É isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você tá acompanhando, né, com a gente essa saga. Se Nós você sabemos que esse filme foi depressivo. Exatamente. Quais as próximas sagas que você quer que a gente aborde aqui no canal, porque tá já terminando. Nos segue lá no Instagram. Obviamente, não esquece de compartilhar, seguir o vídeo. Vai estar aparecendo 12 dias aqui na tela pra você continuar nos assistindo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.